Meus amigos, nós vamos conversar com a dermatologista Ana Luísa Gadelha, ela que é presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia aqui na Regional Pernambuco. Uma notícia que é destaque esta semana é um caso de um cidadão, um homem de 54 anos. Ele tinha vitiligo e as manchas desapareceram. Agora, pasmem vocês, as manchas desapareceram depois do divórcio. Ele tinha 40 anos quando o vitiligo apareceu e ele estava com 98% do corpo com essas manchas, com o vitiligo. Aí se divorciou, começou se recuperando, a pigmentação da pele foi aparecendo e não é que agora, bom, pelo menos no cálculo do dermatologista que toma conta dele, ele tem 93% do pigmento da pele recuperado, depois que se divorciou. Mas tem outras doenças que, é evidente, se agravam com a situação emocional. E nós vamos conversar exatamente sobre isso. Doutora, boa tarde aí para a senhora, viu? Boa tarde, é um prazer estar aqui, Cardinal, com vocês. Agora, doutora, essa situação é muito comum, não? Porque tá na cara, pelo menos o dermatologista dele explica que foi o emocional. Ele estava com um problema com a esposa, aí conseguiu a separação, cada um foi para o seu lado e parece que a situação dele melhorou. E aí o problema de pele, que é grave, não é? Desapareceu praticamente. Sim, isso é comum em diversas patologias, em várias doenças, onde o fator agravante é o evento que marca emocionalmente de maneira negativa, né? Na realidade, a gente vê mais, tá vendo mais a questão da piora da doença, com a piora dos sintomas, do que a melhora, assim, porque os fatos negativos são mais bem relatados do que os positivos, né? Então, por isso, talvez tanta estranheza. No caso do vitiligo, né, que tem várias personalidades, eu me lembro aqui que na época ele clareou a pele e aí falaram tanto, tô me referindo ao Michael Jackson, falaram tanto do Michael Jackson, né, e ele tinha vitiligo. É assim, é comum acontecer quase que a cura do vitiligo por conta do emocional? Não é comum. Realmente, né, se for realmente relatado esse percentual de acometimento da doença com esse grau de melhora, não é comum. É comum uma melhora, mas 93%. o quanto vai ser de melhora, realmente só o organismo que vai dizer. A imagem que está praticamente em todos os jornais, até alguns estão que são revistas de natureza científica. A imagem é impressionante, porque ele teve, pela imagem, uma recuperação. É claro que falta uma análise, né? No caso aí teria que se comprovar, né? Seria o quê? Microscópica? Como é que é essa situação, doutora? Não, existem regras de acometimento, né? Geralmente você considera por pontos, né? Quando você tem o acometimento total da face, o acometimento das mãos, o acometimento dos membros, o acometimento do tronco. Existem graus que você estima percentuais, né? A gente não pode dizer, confirmar, nem negar esse tipo de melhora, esse grau de melhora, porque a gente não tem um estudo mostrando que essa medição foi bem fidedigna, né? No caso do emocional, né? Ele parece que não gostava muito da esposa. Pelo jeito... me parece, pelo que eu vi, que era um relacionamento tóxico, né? Isso a gente sabe, conversando em várias palestras sobre as psicodermatoses, né? Que é como a gente chama essas doenças que são afetadas pelo psicológico, né? A gente sabe que realmente um relacionamento ele pode ser tão tóxico que a pessoa pode adoecer.
Bom, aí vamos falar sobre essa situação emocional e os problemas de pele. Acne, por exemplo, Sim. as espinhas podem surgir por conta do emocional? Sim, sim. Também. Então, às vezes, a pessoa enfia sabonete, pomada e a questão emocional, é por isso que está apresentando Não é erupções na o pele. único fator. Evidentemente, não é o único fator, né? A acne é uma doença autoinflamatória o vitiligo é uma doença autoimune. São um pouco diferentes em relação às causas. Porém, o fator emocional está presente nas duas doenças. Esse caso do vitiligo chamou muito atenção exatamente por isso. É uma doença autoimune, né? E Sim. ele estava com o emocional realmente numa situação muito difícil, porque a partir do momento que melhorou, né, separou da mulher, o juiz bateu o martelo, ele começou também a apresentar essa melhora. Psoríase, por exemplo, é emocional? A psoríase está muito relacionada, inclusive também é uma outra doença autoinflamatória, assim como a alopecia areata, né? Aquele tipo de calvície que dá em áreas onde a pele fica completamente sem pelos e também está muito relacionado a perdas, né? A perdas ou alterações no estilo de vida muito drásticas, né? Então, todas essas doenças, elas estariam relacionadas. Essas são as doenças autoinflamatórias. As doenças autoimunes, elas também podem sofrer um tipo de alteração. Tudo que mexe com a imunologia está relacionado ao estresse. O estresse já está comprovado como um fator de desencadeador de várias doenças de pele, né? De pele. A pele está muito relacionada ao sistema nervoso central, até porque mesmo na embriologia, no surgimento do embrião, elas vêm da mesma origem, tanto o sistema nervoso central como a pele. Outra situação que é queda de cabelo, né? Tem vários problemas capilares, mas o emocional também influi nisso. Sim, influi, porém, assim, ainda tem muita coisa sobre queda de cabelo que a gente precisa estudar, né? E que melhoram independente do estado nacional, entendeu? Existem ciclos, né? O que a gente depende de onde o estresse vai atuar, em que ciclo de crescimento de cabelo você está. Então, pode ser um problema de alguma situação, alguma doença, né? Mas pode ser o emocional também, queda de cabelo. Deixa eu mostrar um vídeo que viralizou aqui sobre a pessoa ir no salão e fazer as unhas. Na internet tem um vídeo que uma influencer, que é brasileira, ela relata uma experiência traumática, porque foi fazer as unhas lá nos Estados Unidos. Deixa eu soltar o que ela fala, vai lá. Vem comigo fazer a pior unha da minha vida aqui nos Estados Unidos. Eu vim num salão que só faz unha aqui perto do meu apartamento e eu já tava um pouco desconfiada porque quem ia fazer minha unha era um senhorzinho. Mas aqui nesse perfil a gente não discrimina, então eu dei minha mãozinha e ele começou a remover o gel que já tinha na minha unha e ele ficou impressionadíssimo com a resistência do gel brasileiro. Não tava saindo por nada, então ele deixou de molho com acetona e nesse meio tempo eu fui observando que ele começou a empurrar minha cutícula de maneira duvidosa. Eles não têm o costume de tirar toda a cutícula por aqui, mas eles tiram o excesso e foi exatamente isso que ele fez depois de passar essa serrinha na minha unha de novo, só que com um alicate imundo, nojento, não esterilizado, que ele pegou desse pote aí no carrinho dele. Eu nunca tive tanto medo de pegar doença na minha vida. Graças a Deus ele não me cortou e aí passamos pra aplicação da base na unha e, gente, ele tirava o excesso com essa unha imunda! E esse pincelzinho tava pintando mais o meu dedo do que a minha unha, mas tudo certo, porque ele ia limpar os cantinhos com acetona depois, né? É lógico que a resposta é não, porque o único instrumento de limpeza dele era essa unha preta. E cara, quando eu vi a minha unha e o preço que estavam me cobrando por essa unha, eu quase caí pra trás. Vem comigo. $36. O dólar tá batendo 5,60. É caro. Realmente. Olha, vou dizer uma coisa. A unha do cidadão tava suja, viu, doutora? Realmente Isso. no Brasil existe uma
existe um órgão que é a vigilância sanitária, né, que atua nesses espaços, né, e que hoje o que é obrigatório é o uso de autoclave. Nem a estufa mais é aceita como fator, como esterilizante de Então, instrumentos. essa cena, ela Bizarro. é bizarra porque ele está usando esse alicate de unha, né? Que ninguém sabe, ela mesmo ficou com medo, ninguém sabe quem antes colocou e tal, que tipo de bactéria pode ter, a pessoa pode pegar uma doença. Até o tipo de lixa que ele usou, né? Ele teria que ter usado aquela broca, né? Aquela ponteira lá teria que ser esterilizada, né? E ele teria que usar luvas, né? Tá medonho, viu? Tá medonho. Tá feio. Agora, Mas assim, que a gente já sabe aqui no Brasil, que é fato, os dermatologistas sabem que as manicures do Brasil, elas fazem muito sucesso. Quando elas vão agir nos Estados Unidos para a depilação brasileira, essas coisas, né? Então, a gente, que teoricamente seria um país em desenvolvimento, a gente é muito mais desenvolvido que esse tipo de abordagem aí. A senhora tá rindo, mas é medonho, né? E outra coisa, viu, doutor? A gente ri porque a gente já sabe que isso acontece, né? Ri para não chorar, viu? Porque um salão, não é? A gente olha assim e fala assim, um negócio caro desse, $36 para fazer uma unha. Um salão todo bonitão, requintado, a pessoa com a unha terrível, toda suja. A unha do cara que tá fazendo. Meu Deus do céu. Realmente fazer a unha lá é inacessível para a população em geral. Geralmente eles mesmos fazem as unhas, porque esse tipo... Eu tenho uma irmã que mora nos Estados Unidos e ela já me relatou essa coisa, que eles não fazem cutícula. Eu até estranhei o uso do alicate, porque não é comum eles retirarem cutícula de maneira alguma. De fato, a retirada de cutícula, ela interfere na proteção que nós temos. Essa cutícula, ela, teoricamente, está para proteger nossas unhas de alguma infecção. Quando você retira essa cutícula, você deixa a unha mais exposta. Ainda mais você retirando a cutícula, ainda sem ter higiene, ainda grava mais o processo, né? Bom, doutora, queria agradecer a sua participação aqui no nosso programa, viu? Muito grato. Espero, em outra oportunidade, poder conversar. Um grande abraço. Estou às ordens. Um grande abraço. Boa tarde. Boa tarde.